pessoal, tudo bem? Eu sou a Juliana Tesser e faço a edição de hoje do GP às 10. O assunto, claro, é a aposentadoria de Jorge Lorenzo. Na última quinta-feira, o piloto da Honda anunciou em Valência que o Grande Prêmio que encerra a temporada 2019, o GP da Comunidade Valenciana, seria o último da carreira dele na classe rainha do Mundial de Moto Velocidade. É um anúncio que pegou todo mundo um pouco de surpresa, porque já tinha passado um pouco essa fase, de todo mundo falar da aposentadoria do Lorenzo. Acho que isso aconteceu mais ali pelo meio do ano, depois que ele teve o acidente da Holanda. Teve também os rumores de que ele mudaria pra Pramac e tudo mais, mas aí ele voltou e falou que não, pensei em ir embora, mas vou ficar, vou cumprir o meu contrato. E ele vinha insistindo, nessa história de que vou cumprir o meu contrato. Mas acho que acabou sendo uma coisa um pouco esperada desde as primeiras horas de quinta-feira, Logo de manhã, a Dorna mandou um convite para os jornalistas que estavam cobrindo a etapa, chamando para uma coletiva entre o Lorenzo e o Carmelo Espeleta, que é o diretor executivo do campeonato. Então todo mundo já, na hora que veio esse convite, todo mundo falou, bom, ele vai parar, ele vai se aposentar, não tem outro motivo para ter uma coletiva como essa. E aí foi o que todo mundo esperava mesmo, Ele chegou lá, ele falou em 4 momentos importantes da carreira do piloto, quando ele chega no Mundial, a primeira vitória, o primeiro título, que não acontece com todo mundo, e o momento que ele decide parar. E aí ele comunicou que a corrida de Valência seria mesmo a última dele na carreira. O Lorenzo falou um pouco mais sobre essa decisão, ele falou que foi uma decisão que ele tomou mesmo depois do GP da Malásia, mas ele contou que quando ele caiu em Assen, que foi uma queda super feia, foi a queda que ele teve fraturas de vértebra e tudo mais, que enquanto ele rolava na brita, ele já tinha ali ele já começou a pensar, pra que eu tô fazendo isso, Vale mesmo a pena? Eu preciso continuar? E aí ele já tinha pensado, não quero mais. Depois ele parou, pensou, não queria que fosse uma decisão de cabeça quente, daí ele deu uma pensada, não, vou tentar continuar. E aí foi até o fim do ano, mas ele mesmo reconheceu que faltou paciência e faltou motivação para escalar a montanha que ele tinha que escalar para ser competitivo com a moto da Honda. Tem 2 coisas que eu quero destacar, que eu achei curioso, assim. Ele admitiu que faltou paciência, porque eu acho que faltou paciência para ele, tanto na Ducati, tanto na Honda. A situação da Ducati foi ruim, porque o presidente da Ducati, o Claudio Domenicali, fala muito, e ele falou bastante publicamente, reclamou da performance e tudo mais, deixou claro a insatisfação dele com o time, então também não teve paciência do lado da Ducati, mas o Lorenzo, ele acabou fechando com a Honda, entre ali, as 2 vitórias seguidas que ele teve com a Ducati, ele teve 3, foram 2 seguidas, depois uma um pouco mais pra frente, ele fechou com a Honda entre essas 2 corridas. Então talvez se ele tivesse esperado um pouco mais, a situação pudesse ser diferente, Talvez se hoje ele estivesse com a Ducati ainda, a carreira dele fosse mais longa. E outra coisa que eu acho muito curiosa, a MotoGP durante muito tempo teve os 4 aliens, que era Lorenzo, Valentino Rossi, Casey Stoner e Dani Pedrosa. 3 desses aliens aposentados, O Lorenzo tem essa corrida de Valência, mas 3 aposentados. O único que fica é o Valentino Rossi e, curiosamente, os 3 aposentados se aposentaram pela Honda. A situação do Stoner é diferente, O Stoner estava competitivo, estava brigando por vitória e tudo mais, quando ele decidiu parar. O Stoner é uma personalidade diferente, Ele optou por viver a vida dele de outro jeito. Mas a situação de Lorenzo e Pedrosa é um pouco mais curiosa, Eu até comentei sobre isso no Paddockcast na quinta-feira, porque a situação, a Honda meio que acabou com a carreira de 2 pilotos, O Pedrosa saiu de cena muito abaixo daquilo que a gente estava acostumado a ver o Pedrosa. O Pedrosa que foi embora não é o Pedrosa que a gente conheceu, não é o Pedrosa competitivo, o Pedrosa que brigou por títulos, o Pedrosa que estava sempre em pódio, era um cara que estava andando atrás, completamente fora do lugar dele. E a mesma coisa acontece agora com o Lorenzo. O piloto de hoje, o Lorenzo que a gente vê nas pistas hoje, não é o mesmo Lorenzo que a gente se acostumou a ver, não é o mesmo Lorenzo tricampeão da MotoGP. Sabe aquela história da Avril Lavigne, que morreu depois do primeiro álbum e botaram uma cópia? É mais ou menos a mesma coisa. O Lorenzo de hoje não é o cara que a gente se acostumou. O Lorenzo não pertence a esse lugar. A habilidade que ele tem, a qualidade que ele tem, o talento que ele tem, não são pra estar nessa parte do grid. Ele deveria estar muito mais pra frente. Mas, de alguma forma não encaixou. Ele não se encaixou com a moto, as lesões também tiveram um papel importante, porque tiraram dele a chance de estar plenamente em forma para fazer o trabalho dele, Em momento nenhum, ao longo desse ano, ele esteve 100% da forma física dele. Foi um ano onde ele correu machucado e tudo isso acaba abalando, Assim, por mais que eles estejam acostumados a cair e tudo mais, quando você tem uma lesão muito forte, é muito difícil você tirar aquilo da sua cabeça, E aí você volta pra pista, pra andar atrás, e aí você fica pensando, tô andando aqui atrás, tô correndo risco de me machucar. Ele já ganhou, ele já realizou o sonho dele, que era ser campeão. Ele já fez isso 3 vezes na MotoGP, outras 2 nas classes menores. Então, o sonho dele ele já cumpriu. Então, pra que ele ia arriscar a integridade física dele? Porque hoje ele não tá saindo 100% inteiro, porque o Lorenzo, uns anos atrás, teve um acidente que ele perdeu um pedaço de uma falange. Mas, de qualquer forma, dos problemas dos menores,
ele tá saindo relativamente inteiro, então valeria a pena mesmo seguir arriscando? Ele ainda precisava disso? Ele perdeu a paciência, ele perdeu a motivação, ele mesmo reconheceu isso, que ele não conseguia mais encontrar motivação para tentar fazer o que ele precisava fazer para ser competitivo com essa moto. Em relação ao impacto que isso vai ter na MotoGP, a gente tá vendo um dos grandes se aposentar, né? A gente viu a reação de todos os pilotos, o próprio Valentino, que durante muitos anos teve uma relação bastante conflituosa com o Lorenzo, né? Eles foram companheiros de equipe na Yamaha, teve aquela história do muro, que era para dividir os dois e tudo mais. Foi uma relação difícil e ele mesmo falou que estava perdendo um dos maiores rivais da carreira dele. O Crutchlow falou também de um dos grandes pilotos. A gente viu muitas homenagens de vários pilotos. Acho que o Lorenzo ele tem uma particularidade, porque quando ele chegou no Mundial, ainda muito moleque, ele meio que tentou, assim, copiar o estilo do Valentino, porque ele queria conquistar as pessoas. E acabou que foi um tiro que saiu pela culatra, porque, né, as pessoas viram aquilo como uma cópia e muita gente criou implicância com o Lorenzo, e acho que muita gente não conseguiu entender o Lorenzo como ele era. De vez em quando ele parecia um cara mega arrogante, de vez em quando ele era aquele cara que você queria abraçar e falar assim, ah, que bonitinho, que fofinho que ele é. Então ele tinha muito esses extremos, mas na pista, quando ele tava no dia dele, ele era maravilhoso. Ele era maravilhoso. Parecia mesmo que ele tava dançando, que ele flutuava pela pista e tudo mais. A gente chegou a ver inúmeras corridas onde ele pegava a ponta na primeira curva e ninguém nunca mais voltava a ver. Porque ele ia tão além dos outros que, assim, a gente teve muita sorte de poder ver. Eu acho que a gente é muito sortudo do momento que tá na MotoGP. Porque a gente tem Marques, a gente viu Stoner, a gente viu o Valentino em seu melhor. Algumas pessoas pelo menos viram, né? Quem não é tão mais novo assim, viu o Valentino em seu melhor. A gente viu o Lorenzo, viu o Marques. A gente tem a chance de ver grandes pilotos em atividade. E o Lorenzo é sim um desses grandes. Pode ter um certo impacto no que vai acontecer, né? Muita gente esperava que o Zarco fosse imediatamente alçado à equipe principal. Mas também tem uma possibilidade do Cal Crutchlow, porque afinal ele já tem um contrato com a HRC, ele é piloto da HRC, mas o Crutchlow também tá numa situação mais complicada, porque ele tem falado muito em aposentadoria, ele não sabe até quando ele vai, então precisa ver o que a Honda vai querer. Um boato que tá muito forte em Valência é do Alex Marques. Eu, pessoalmente, não faria isso, porque eu acho que pro Alex isso seria bastante negativo, porque ele já tem a comparação com o Mark por ele ser o irmão. Se ele vai correr com a mesma moto, aí ele nunca mais vai fugir disso na vida. E assim, o Marques é um talento especial, o Mark não é a mesma coisa o Alex. Então ele não vai conseguir ter o mesmo desempenho que o irmão. É muito difícil que ele consiga. A gente vê que essa moto é uma moto difícil que só o Mark consegue domar. É difícil porque a gente vê no resultado dos outros pilotos. O Zarco tá indo bem, mas tá ali, né, tipo top 10, não é aquela coisa do Mark que vai, nossa, vou brigar lá na frente, vou vencer e tudo mais. Então colocar o Alex nessa situação seria expor ele muito mais, porque além de ser o irmão, ele vai estar correndo com o mesmo equipamento, então o padrão de comparação vai estar muito maior, e aí a pressão sobre ele também vai ser muito maior. De qualquer forma, se for uma proposta que chegar na mesa dele, eu acho bem difícil que ele recuse, porque quem recusaria, né, o time campeão, né, não faz muito sentido você dizer não pra isso. Mas não é a melhor das ideias do universo. Como o assunto é Lorenzo, é isso que eu queria dizer, eu acho muito triste que a carreira dele tenha terminado num momento como esse. Eu acho que ele merecia ter um fim melhor, acho que ele merecia terminar a carreira dele em alta, sair de cena não porque ele perdeu a paciência pra recuperar, né? Não porque ele perdeu a paciência pra buscar o que ele precisa pra chegar na frente. Ele podia até ter perdido a paciência, mas ter perdido a paciência por viajar, por viver fora de casa. A gente vai pra um calendário que toda hora falam em aumentar, toda hora falam em aumentar. Então que tivesse perdido a paciência por viajar ou qualquer outra coisa. Não perder a paciência por precisar correr atrás de resultado. Eu acho que a carreira do Lorenzo, a bonita carreira que ele fez na MotoGP, merecia um fim mais animador, merecia um fim mais festejado, né? Festejado dentro da pista, porque eu acho que fora ele recebeu um monte de manifestação de carinho, teve gente na Fórmula 1 falando dele, como foi o caso do Carlos Sainz, a gente viu mensagem até do mundo do futebol, Andrés Iniesta mandou mensagem pra ele e tudo mais, falando da aposentadoria, os pilotos menores falando que aprenderam muito com ele e tudo mais. Então acho que a carreira dele em si foi reconhecida, mas eu acho que ele merecia sair da pista com um resultado melhor, como aconteceu com o Stoner, né? O Stoner saiu, fez ótimas corridas, né, na última temporada dele e tudo mais, não foi campeão naquele ano, mas saiu bem, saiu na hora que ele quis, do jeito que ele quis, sem sair como um cara derrotado, sem sair com essa imagem. A última imagem que fica do Lorenzo é uma imagem que não faz jus à carreira dele, é uma imagem que não reflete aquilo que foi Jorge Lorenzo como um piloto. Aquilo que não vai voltar a ser se ele nunca mais voltar, né? Ele falou que
tem 95% de chance de ser uma decisão definitiva. A gente nunca sabe o que vai ser desses 5%. Se ele receber alguma proposta, talvez pense em alguma coisa, né? Sei lá, eu acho que seria bacana, por exemplo, se ele voltasse a correr nas 8 horas de Suzuka, ou voltar a correr em alguma outra corrida que ele tenha curiosidade de fazer e tudo mais, mas não se afastar completamente desse mundo. Perguntaram muito pra ele sobre o que ele vai fazer, e ele disse que ele ainda não sabe, que por enquanto ele quer tirar férias, e aí depois ele vai pensar no que ele pode fazer da vida. Ele pode ir pra Austrália, pescar com o Casey Stoner e aí montar uma equipe de pesca, vai ser curioso. Mas é isso, né? Acho que o ponto principal é esse. A carreira do Lorenzo merecia um desfecho melhor. Ele merecia terminar, pelo menos andando mais pra frente. Não um fim tão melancólico para um tricampeão. Bom, por hoje é isso, eu vou ficando por aqui e a gente se vê numa próxima. Valeu!